Irmandade da Rosa Dourada. Inspirado por Joana de Ângeles, canalizado por Rosângela Scher. Responsabilidade. Aprendendo a rezar como vítima. A humanidade de superfície terrestre vive o processo de aprendizagem de provas e expiações. Significa que os seres encarnados vão aprender errando e sendo responsabilizados por seus erros. Para que o processo seja justo, é necessário que o ser tenha muitas oportunidades de incorrer nos seus erros, até que compreenda e decida permanecer no acerto. Estamos falando basicamente das leis cósmicas, livre-arbítrio, karma e dharma. O livre-arbítrio é exercido desde a elaboração do plano divino individual do ser humano, desde a geração do feto, nascimento, crescimento e morte. Faz parte de todas as escolhas conscientes e inconscientes que a pessoa faz durante sua encarnação. Apesar de existir o véu do esquecimento no planeta Terra, o livre-arbítrio continua sendo exercido. A lei do karma promove a harmonização do universo, porque se baseia na premissa de que toda causa gera um efeito. Nas relações humanas, a pessoa recebe as consequências de seus atos na mesma medida que os promoveu. Em geral, trata-se de gerar energias mal qualificadas que se voltam contra si mesmo, para que sejam transmutadas. A lei do Dharma é o conjunto de atos verdadeiros e conscientes dentro das leis divinas que a pessoa realizou em vida encarnada, gerando um acúmulo de energia benfeitora para si e para as pessoas. Dentro do quadro geral exposto acima, podemos dizer que ser vítima e permanecer nessa condição, negando-se a sair dela, provoca uma estagnação evolutiva com consequências desastrosas para si mesma. É preciso assumir a sua parte de responsabilidade e decidir sair dessa condição. Para que haja uma vítima, é necessário haver um algoz e, consequentemente, um salvador. Forma-se o triângulo psicológico do drama de Karpman, uma dinâmica circular entre os três, capaz de se eternizar em várias vidas. Observe a si mesmo enquanto reza, perceba qual é a sua posição no triângulo psicológico do drama e peça ajuda a Deus para que encontre uma forma de sair desse personagem. A vítima vive presa à vingança contra o algoz, para isso permite que o algoz continue a maltratá-la e utiliza o Salvador como cúmplice do conflito. Recusa-se a assumir a responsabilidade por seus atos, fingindo-se de frágil e incapaz. Esconde-se muitas vezes atrás das doenças incuráveis, ocupando um lugar infantil e inocente. O algoz vive preso no ato perpetrado contra a vítima, recriando-o física ou mentalmente em um ciclo infinito. Sem conseguir sair desse ciclo, aceita a punição para ser absolvido do crime. Não encontra alívio porque a vítima e o Salvador mantêm seus domínios sobre ele para que seja castigado. O Salvador considera-se superior à vítima e ao algoz. O papel que representa no triângulo psicológico do drama é o de benfeitor para a vítima e punidor do algoz. Atrai para si o peso de carregar o conflito nas costas e a ilusão de resolvê-lo através da sua prepotência. Na verdade, os três personagens podem mudar seus papéis em momentos diferentes durante o conflito.
Cabe ao ser humano identificar qual ou quais os papéis que está desempenhando nas relações familiares e sociais e decidir-se a buscar ajuda. Acreditem que é possível encontrar soluções para todos os seus conflitos e sofrimentos. O primeiro passo é rezar a Deus e dizer sim, eu aceito ficar com a minha parte da responsabilidade, somente a minha parte. Lembrem-se, todos os atos humanos estão registrados. Não há segredos para a lei do karma. Por isso, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. A misericórdia divina disponibiliza todos os recursos e a ajuda necessária para quem assume a responsabilidade pela evolução da própria alma. E dessa forma, receber a recompensa pelo seu trabalho através da lei do Dharma. Agradecemos a hierarquia divina por este chamado de luz e amor que inunda nossos corações. Aguardem o próximo chamado.